Paz seja convosco, irmãos. Amém. Por favor, abram a palavra de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 5. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Assim está escrito: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Amém? Amém, amados? A palavra fala que a volta do Senhor Jesus será como no tempo de Noé. Então eu quero falar um pouco sobre isso nesta noite. Mas nós lemos um texto que demonstra a influência do maligno sobre o povo. Eu sei que às vezes fica meio até preocupante nós falarmos insistentemente sobre nós aprendermos a conhecer o nosso coração e a nossa mente. E eu quero falar um pouco mais sobre isso, porque é de suma importância que você entenda como você é diante de Deus, quem você é diante de Deus, e como o demônio usa um ser humano para cumprir os seus propósitos. E são propósitos que conduzem ao inferno, à perdição, não à salvação. O povo no tempo de Noé, se você ler esse capítulo, você vai ficar assustado com o que Deus diz lá. Deus diz que ele se arrependeu de ter feito o homem e disse para Noé: vou destruir todos eles, pois o pecado deles chegou até a mim. Deus não conseguia mais olhar para a terra e ver as coisas maravilhosas e boas que ele havia feito, porque a terra estava contaminada por causa do pecado e por causa dos seres espirituais que estavam habitando naquele tempo. Então não é diferente nesse tempo. Eu quero que você entenda isso hoje, em nome de Jesus. Amém? Você pode levantar a tua mão e orar comigo e dizer para o Senhor: eu quero entender o tempo que eu estou vivendo, para que eu não me torne incrédulo e ignorante para com as coisas espirituais. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajude a compreender nesta noite, Senhor, as artimanhas que o inimigo lança para poder prender a mente do ser humano e o coração do ser humano, para que não tenha possibilidade de conhecer a Cristo e receber a salvação. Vemos, Senhor, como o mundo está, Senhor Deus, tão confuso, tão difícil de viver, porque, Senhor, intensifica a ação do inimigo contra o ser humano. Mas nós cremos na Tua palavra, que isto terá um final, que isto chegará ao fim, e os que estão em Cristo receberão, ó Senhor Deus, a vida eterna, e aqueles que fizeram a vontade do inimigo, Senhor Deus, de livre e espontânea vontade, também serão punidos, ó Senhor, com a morte eterna. Pai, em nome de Jesus, que agora a igreja esteja atenta, os seus ouvidos abertos para aprender e para nos revestirmos de toda a armadura, para não sermos pegos de surpresa em nenhum tempo, Senhor. Em o nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Digam glória a Deus. Sente-se, por favor.
O Senhor nos fala que havia naquele tempo gigantes e que olharam para as filhas dos homens e que tiveram filhos com ela. Houve uma mistura do DNA humano com um outro tipo, tornando o ser humano diferente ao qual Deus fez. Uma mistura genética que trouxe grandes problemas para a população naquele tempo. O qual Deus então disse que se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração e disse para Noé: vou destruir todos eles, vou destruir os animais que eu criei, vou destruir as aves que eu criei. Mas Deus olha para a terra e vê um homem justo. No meio de uma imensidão de pessoas, havia uma família, um homem justo, que temia a Deus, que olhava para Deus, que seguia a Deus. Lembro-me da passagem qual o Senhor diz que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Muitos viviam na época de Noé uma deturpação moral e espiritual, genética, ao qual Deus não podia olhar. Assim também como Deus preservou a vida de Noé através da arca, e também dos animais através de um casal de cada animal. Assim a palavra fala que será uma referência ao tempo de Noé para a volta de Jesus nesse tempo. A influência maligna no tempo de Noé era absurda. E a influência maligna no nosso tempo também é absurda. Deus mostra que a criação foi corrompida pelo engano do diabo, pois eles se misturaram com os seres humanos, mudando a forma natural ao qual Deus criou, e viviam de uma maneira para que não havia mais um Deus criador, não havia mais um Deus. Olha a semelhança deste tempo. Culturas, ideologias se levantam para dizer que não há Deus, para dizer que você pode viver da maneira que você quer, dos desejos da sua carne, de tudo aquilo que a sua mente puder praticar, porque não há Deus. E a batalha de Satanás agora é para impedir que o ser humano creia que Jesus Cristo se manifestou em carne para destruir, ou melhor, e destruiu as obras do diabo. O que ele quer é que as pessoas pensem que não há um ser maligno, que não há um ser de poder, que é inimigo mortal do ser humano, que se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus, e está como possuidor temporário da terra. O próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então nós estamos vivendo uma influência maligna, não somente na nossa nação brasileira, mas em todo o mundo. Por isso esta deturpação moral e espiritual, e também por isso uma transformação, uma mutação genética do nosso DNA, o qual está acontecendo para que o homem e a mulher, as futuras gerações, não tenham percepção de que há um Deus criador. Eu não posso me aprofundar agora nesse tema, porque eu preciso citar algumas coisas, e eu tenho certeza que se assim eu falar, nós iremos perder este canal, o qual tem muitos irmãos assistindo agora pela internet. Mas eu quero que vocês prestem atenção. A palavra fala que o povo de Deus é um povo inteligente. Então, seja inteligente. Diante de tudo que os seus olhos estão vendo, e diante do que eu estarei falando,
Tire suas conclusões, para saber se você está realmente fazendo a vontade do Senhor, ou se alguma área da sua vida está dentro da filosofia ou das coisas que o mundo está ensinando. Viviam de uma maneira que para eles não havia mais Deus e nenhum Criador, o que fez todas as coisas perfeitas em harmonia e tudo era bom. O tempo de Noé foi um tempo perverso, difícil, e diz o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, versículo 7, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Mas a palavra de Deus fala que Deus não se arrepende. Então aqui há uma contradição? Não, em hipótese alguma. O coração de Deus é tão grande, tão amoroso, que diante do arrependimento de uma pessoa, Deus muda o julgamento de condenação. E quando ele olha para Noé, ele diz: ainda pode ter uma geração que tornar-se-á um povo santo. Mas ele não poupa aqueles que o rejeitaram. Não há salvação para quem rejeita a Deus, deliberadamente rejeita a Deus. Noé não construiu a arca em uma semana, levou aproximadamente 100 anos para que ele pudesse concluir todo o projeto que Deus deu a ele. E durante todo o tempo ele estava dizendo: arrependam-se, Deus vai mandar um castigo, Deus vai mandar uma chuva muito forte, Deus vai mandar um dilúvio, e vocês precisam voltar-se para Deus. E o que eles fizeram? Zombavam de Noé. Você é louco, você está gagá, você já virou um homem maluco. De que você está falando? O que é isso que você está construindo? Da mesma forma se assemelha o nosso tempo. Hoje os cristãos são tidos como loucos, porque pregamos um Deus que os olhos não vê, que as mãos não tocam, pregamos um Deus que habita no mundo espiritual e não tem uma imagem dele física, porque Deus proibiu que se criasse qualquer tipo de imagem acerca dele. Êxodo capítulo 20 fala para não termos nenhum tipo de Deus feito e nem adorar feito por mãos de homens que se assemelhe ou que tente assemelhar a ele. Então há sim uma idolatria terrível nesse tempo, e há também uma perversidade terrível nesse tempo, e há também uma influência terrível satânica nesse tempo. Versículo 12 diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Olha o que nós estamos vivendo, irmãos. Corrupção parece que é a coisa melhor que se possa praticar nesse tempo. Tudo o que é errado é aplaudido, e tudo o que é correto está sendo proibido. Então se aplaude a mentira, se aplaude o pecado, se louva tudo isso, mas tenta esconder a verdade e as coisas que são puras. As semelhanças do tempo de Noé com este são impressionantes. E só os que ainda não se despertaram, que vivem achando que ainda há alguma esperança neste mundo, que vivem achando que ainda vai haver uma mudança, aonde Deus vai levantar um homem ao qual vai trazer paz, ao qual vai mudar as situações. O Filho do Homem já veio, Jesus Cristo, foi rejeitado, ultrajado, e o pregaram numa cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Passou 40 dias na terra após a sua morte, depois ascendeu aos céus. E ele está para voltar, para buscar a sua igreja. Enquanto isso, o tempo está correndo,
nós continuamos anunciando que há um Senhor e Salvador, há um Deus amoroso que deu o seu próprio Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que mais assusta-nos é de ver pessoas que se dizem que são cristãos, pessoas que se dizem que aceitaram Jesus, tendo uma vida fria, tendo uma vida distante, tendo uma vida apagada. Pois não é tempo de vivermos frios, não é tempo de vivermos distante, e não é tempo de vivermos uma vida apagada, mas é tempo de nos aproximarmos, de buscarmos mais e mais do Senhor, conhecimento e unção da sua presença, porque os dias se tornarão muito difíceis e muitos não suportarão a pressão psicológica e espiritual que está vindo sobre a humanidade. Tenho dito que nunca se vendeu tanto remédio para depressão e ansiedade, medo, como nesse tempo. As doenças psicossomáticas, as doenças emocionais, são as que estão levando milhares de vidas à morte, porque estão perdendo o controle emocional, o controle do seu sentimento, das suas emoções, e assim chegando ao ponto de tirar a sua própria vida. Eles não conseguem ter o mínimo de tempo na sua mente para compreender a verdade que está diante dos seus olhos, e estão se levantando. Pare de falar de Jesus, pare de falar desse evangelho. Igrejas estão sendo fechadas, pastores estão sendo ameaçados, proibidos, pessoas que estão orando nas ruas acabam sendo presos. As semelhanças são impressionantes. Continue prestando atenção. Observe a semelhança entre os dias de Noé e os dias de hoje. Em ambos os períodos, se vê uma sociedade marcada pelo pecado e pela desobediência a Deus. Hoje se aplaude o que é imoral, hoje se aplaude aquilo que é incompreensível, hoje se aplaude aquilo que a nossa mente humana não consegue entender. Força uma situação e milhares de pessoas estão aceitando. E você fica, como pode? Como que as pessoas se prestam a fazer isto? Presta atenção, mudou os filmes, mudou as peças teatrais, mudou as galerias de artes, mudou as músicas, mudou as novelas, tudo está mudado para atender a necessidade de transformação e prisão da mente humana. Hoje você ouve pessoas falando absurdos e pessoas aplaudem. E quando você diz, não, isso está errado, você então é o culpado, é o errado, é o extremista, e você precisa ser apedrejado. A palavra de Deus fala que nós, nesse tempo, vamos sofrer perseguições. Por quê? Porque nós não temos uma meia-verdade, nós vivemos a verdade que está em Cristo. Então, a desobediência, o que marca esta geração? O pecado, a imoralidade sexual, a sensualidade, a deturpação moral e espiritual do homem e da mulher. Isso é uma abominação diante de Deus, mas é aplaudido e é tido como o que é correto. As mesmas semelhanças de Noé está acontecendo agora. Poucos estão pregando a verdade como ela é. Muitos já se venderam ao sistema para pregar um evangelho equilibrado, um evangelho que não afronta, que não confronta a maneira de pecar que a pessoa está vivendo. Então este não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus veio para nos mostrar que aquele que peca morre e aquele que se arrepende alcança vida eterna. Então a marca dessa geração é o pecado.
movido pela mentira e pelo engano. É a desobediência, movido pela influência espiritual. E Romanos capítulo 1, versículo 30 ao 32, nos diz o seguinte: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal. A mente humana está tão criativa para o mal que é algo assustador. Prestem atenção. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família. Hoje a bandeira é destruir a família para criar outras normativas de família, baseado no amor que o mundo oferece. Isto é totalmente contra a palavra de Deus. Eu estou ensinando a igreja, eu estou te alertando para que você saiba o que está acontecendo, para quando você ver as coisas, você não pode dizer: eu não sabia. Está entendendo, igreja? Sinto muito, mas nós temos que falar para que haja crescimento espiritual, compreensão do tempo. Quando Noé pregava o evangelho, pregava o arrependimento, ele dizia: vai vir um castigo, arrependam-se, eu e minha família servimos ao Senhor e nós seremos salvos. E só acreditaram. Bom, vocês já sabem da história. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então eles praticam e incentivam a prática do que afronta a Deus. E não é ali o seu vizinho, não é na rua que você vê esta afronta sendo assinada, documentada, oficializada, por leis, por decretos, nas nações, nos países. Então, o pecado, ele está sendo oficializado como se fosse bom para o ser humano. Estão me entendendo, igreja? Posso ouvir um amém mais forte? Glória a Deus. Então, eles praticam, como eles têm medo de entrar diante da verdade que confronta a maneira que eles vivem, eles fogem e incentivam outros também a praticar. E estão mexendo até com as nossas criancinhas, e até dentro do ventre. Mulheres que tiveram a sua mente, as suas emoções cauterizadas pelo engano do mundo, diz que o seu feto não é nem homem, nem mulher, mas será quando crescer. Ou que ainda não tem vida, que pode tirar porque não tem problema nenhum. Então os valores de vida e morte estão completamente também deturpado. As pessoas hoje são facilmente influenciadas por aquilo que desagrada a Deus. É mais fácil influenciar alguém para desagradar a Deus do que levar alguém a conhecer a Cristo e libertá-la do pecado que leva à morte. Olha como vai de multidão. Olhe como cada esquina tem agora um bar aberto, 24 horas, jovens, homens e mulheres, constantemente bebendo e fumando. Olhe como a liberdade sexual já foi dada como algo normal. E isso está afrontando ao Criador. Isso está afrontando a Deus. A liberdade sexual não é desta forma. Liberdade sexual é entre casal,
entre homem e mulher, entre marido e mulher, após casamento. E a liberdade está se estendendo até que não precisa também ser só homem com mulher, pode ser todo tipo, qualquer prática, porque o importante é que tenha sentimento. A coisa está realmente assustadora. As pessoas são facilmente influenciadas por aquilo que desagrada a Deus e destrói a sua capacidade de pensar, de analisar o que é certo, o que é errado, o que é verdade e mentira. Os prazeres da carne são hoje as coisas mais importantes na vida das pessoas, distanciando-as de uma vez por todas de Deus. Nunca se viu tanto culto ao corpo como se vê hoje. Satanás sabe que se ele tirar a capacidade de pensar das pessoas, elas serão seus escravos. E aceitar todas as suas bizarrices inventadas para destruir moralmente e espiritualmente o homem e afastando-o de Deus. Por isso, esta briga espiritual para possuir a sua mente, para possuir o seu coração, ele quer a sua mente, que se assim ele conseguir cauterizá-la dentro dos padrões do pecado, diminui as suas chances de ser salvo. Então ele usa a música, ele usa a cultura, ele usa as ideologias, ele usa governos, ele usa muita coisa para tentar cauterizar a mente, ao ponto de que a pessoa não conheça a verdade. Foi assim no tempo de Noé. Olha o que Deus diz lá: toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E parece que hoje nós vivemos a mesma coisa. A imaginação do homem para as coisas do pecado é impressionante. Se desfazem de Cristo de tudo quanto é jeito. Vamos ver agora nesse carnaval como vai ser. Pior do que os outros. E vamos também esperar o que virá após carnaval. Prestem atenção, porque nós não estamos mais dentro de um princípio de guerra, nós estamos efetivamente dentro da guerra, contra tudo que se levanta contra Deus. Então, nesse carnaval, coisas terríveis irão acontecer, pós também. Então cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide da sua saúde. Está me ouvindo? Amém. Cuide da sua saúde, se proteja. Escuta, ele sabe que se tirar a sua capacidade de pensar, você é escravo na mão dele. 3 sinais hoje são iguais ao tempo de Noé, presta atenção. Primeiro deles, desobediência e a aceitação do pecado como normal. As pessoas estão focadas em seus próprios interesses e desejos, e seus desejos, e não querem fazer a vontade de Deus. Então o egocentrismo agora faz parte, o orgulho agora faz parte. Há uma desobediência notada, perceptível, ferrenha contra Deus, e há uma aceitação absurda do pecado como normal. Primeira similaridade com os tempos de Noé. Segunda é a ignorância e a negação. Nós vivemos um tempo que conhecimento tornou-se algo raro. Embora o conhecimento, a instrução esteja à palma da mão, as pessoas hoje são mais ignorantes e menos instruídas do que alguns anos atrás.
Se você pegar os alunos das escolas públicas e fazer perguntas para elas, os quais nós, que tem aí os 50, 60 anos, estudou, elas não sabem. Conjugar verbo não sabe, não sabem matemática, não sabem nada sobre política, nada sobre vida social, porque lhes foi instruído uma ideologia, ao qual não deu capacidade cognitiva de aprendizado para crescerem. Deram a eles divertimento e não responsabilidade. Não honra mais a pátria, não honra mais a família, não cantam o hino nacional, não sabem sequer de cor o Pai Nosso. E as igrejas também têm colaborado com isto, no sentido de que pregar simplesmente prosperidade e não entregar a verdade que está acontecendo, muitos continuam presos dentro desse ciclo religioso que mostra um reino terreno e que será destruído com a volta de Jesus. Essas similaridades são notórias. Há uma ignorância no saber, no conhecer, e há também uma violência para com as pessoas, uma intolerância para com o modo de viver das pessoas. Também há uma negação, eles não querem, não aceitam e não procuram conhecer a Deus, o seu plano para a sua vida, mas pela influência do maligno, negam a existência de Deus e rejeitam a salvação dada através de Jesus Cristo. Estou falando alguma coisa aqui que vocês não têm observado, mas eu não posso deixar de falar. Vocês precisam entender o que está acontecendo. E no tempo de Noé, Noé disse: olha, haverá um sinal. Para a volta de Jesus, está escrito na palavra, haverá sinais. E no tempo de Noé, houve um sinal para o final da humanidade, a mudança climática. Mas você já ouviu falar dessa frase, mudança climática? Quem ouviu, levanta a mão. Todos nós temos ouvido falar da mudança climática. E ela tem acontecido. Mas não como está sendo programado ou falado. Nós estamos vendo chuvas torrenciais, nós estamos vendo terremotos, vulcões, nós estamos vendo mudança, alinhamentos de planeta, vendo cores diferentes nos céus, vendo aparições de coisas nos céus, luzes, seres que agora, provavelmente, este ano será declarado oficialmente que existem seres extraterra, sinais nos céus, sinais na terra, sinais na humanidade de que viria um dilúvio, sinais no céu, sinais na terra, sinais na humanidade de que virá a volta, que haverá a volta de Jesus. E nós estamos contemplando tudo isso, e muitas coisas nós não estamos conseguindo compreender, porque a igreja está dentro daquela dimensão das sanguessugas, me dá e me dá. Desastres naturais. Noé anunciava que viria o fim, viria um fim, e Deus mandaria um dilúvio, que eles se arrependessem e voltassem para Deus. O que aconteceu? Preferiram o pecado, veio o dilúvio e todos eles morreram. Então veio uma pequena chuva, virou uma tempestade, virou o dilúvio e todos se afogaram. E foi de repente. O Senhor olha para Noé e fala: entra para dentro da arca com a tua família, ponto. Fechou a arca. Todo mundo que chamava Noé de maluco, agora estava apavorado. Cadê Noé e sua família? Por que essa arca está fechada? O que está acontecendo? Ah, ele disse que vai cair uma chuva. E de repente vem a chuva. A palavra de Deus nos fala que Jesus Cristo vai voltar como um relâmpago, como um piscar de olhos, dia e hora ao qual ninguém sabe. E eles estão preparando algo para dizer para a humanidade.
haverá primeiro um falso arrebatamento. E esse falso arrebatamento são então as coisas estranhas que estão acontecendo. Veja, o arrebatamento não será secreto. Todos saberão. Toda a humanidade toda saberá que milhares e milhares de seres humanos na terra desapareceu. Crianças, jovens, homens, mulheres, famílias inteiras. Olha o caos que isso vai causar. Só saberá aqueles que conheceram a palavra e se desviaram dela, e que ficaram para trás. E esse dia está para acontecer. Estamos dentro dos relógios, dos minutos finais para a volta do Senhor Jesus Cristo. Você está se preparando para isto? Você está purificando o seu coração, a sua mente? Está aguardando o seu coração? Está aguardando a sua mente? Você está se tornando forte para suportar as aflições desses últimos dias? Aonde está o seu coração hoje? A palavra fala que aonde está o tesouro da pessoa, ali está o seu coração. Qual é o seu maior tesouro hoje? Qual é a sua maior preocupação hoje? Sabemos que, mesmo antes de Cristo voltar, muitos poderão experimentar da morte e ir antes dele voltar. Mas o Senhor diz que alguns não irão experimentar a morte física, serão arrebatados. E este corpo mortal transformar-se-á em um corpo glorificado igual ao de Jesus, num piscar de olhos, e nos encontraremos com Ele nas alturas. E o que eu estou passando para os irmãos é, se você não cuidar do que Deus já colocou na sua mente, no seu coração, você vai poder perder. Que se você não estiver atento ao que está acontecendo no mundo, você será enganado. Você será tragado pelo engano e pela mentira. Nós já estamos dentro do período do engano. Nunca se viu tanta mentira como hoje. E o nosso país é um símbolo da mentira. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês são inteligentes. Não é isso? E se permitem ser enganados. Esse é o maior problema. Então, veio as mudanças, aconteceu o dilúvio, o povo ficou, Noé e sua família foram salvos. Mas, escuta, há ainda a oportunidade de arrependimento. Deus, através de Jesus, está oferecendo a chance para que você possa ser salvo. Por isso a sua mente, o seu coração, precisa voltar-se para Deus urgentemente, para que porque se Satanás dominar a sua mente e os seus pensamentos, você morrerá em seus pecados, sem chances de salvação. A sua mente precisa ser liberta da influência e contaminação do diabo que distorceu a vida, a maneira de viver. Ele levou muitos a viver fora dos padrões da moralidade criado por Deus. Deus não aceita metade de você cristão e metade de você vivendo com o mundo, compartilhando a sua vida com o mundo. Que comunhão há entre trevas e luz? Nenhuma. Então chegou o momento de tomar decisões firmes em favor de Jesus. Em todas as áreas da sua vida.
namoro, casamento, relacionamentos, família, trabalho, em todas. Andarão dois se não estiverem de acordo. Se você ama, é salvo por Cristo, e está mantendo comunhão e amizade com quem não quer nada com Cristo, tem algo errado. Das duas, uma. Ou você ganha essa pessoa para Cristo, ou ele, no decorrer do tempo, vai tirar você da presença de Deus. Aquilo que você está conhecendo hoje de uma pessoa, é o que ela vai ser no futuro. Porque só o Espírito Santo tem o poder de mudar a mentalidade e a forma de viver de uma pessoa. Se ela não demonstra nenhum momento, sentimentos de mudança, pula fora. Fale do amor de Jesus intensamente, de todas as maneiras possíveis. E se assim houver a negativa, diz a palavra de Deus, limpe a poeira dos teus pés, porque o sangue desta pessoa não irá cair sobre você. Mas chegou o tempo de que os que estão juntos, junte-se, e os que espalham, espalhem. Qual é a sua decisão? Ser cristão não é fácil, não. Ser cristão não é brincadeira, não. É tomada de decisão todo dia. Todo dia. Caso contrário, você está em comunhão com o mundo, não com Cristo. Santidade, fé, amor, perseverança, proteção do coração e da mente, maneira de falar, de se vestir, de se proceder, maneira honesta de viver, amar, perdoar, ser generoso, ter empatia. Não é fácil para nós fazermos tudo isso todo dia, mas o Senhor Jesus disse que Ele está nos tornando semelhantes a Ele, assim como Satanás torna semelhante a Ele aqueles que vivem no pecado e na desobediência. Então nós temos que ter uma vida justa. Temos que deixar aquilo que aborrece a Deus de lado e se posicionar com Cristo. Eu vi um vídeo essa semana de homens que foram costurados a sua boca, acho que a Paula colocou lá no grupo da igreja. Aqueles vivem o verdadeiro evangelho. São cristãos que, para não falarem de Jesus, costuraram a boca dele. Mas se cortar uma unha, arrancar uma cutícula de alguns cristãos, ele sai da igreja imediatamente e diz, eu só ia na igreja, não tinha nada lá não fazia parte de nada. Homens e mulheres que se permitem serem espancados, mortos por amor de Jesus. Vi outros 3 homens sendo amarrados do lado de um barco e morreram afogados, porque simplesmente eles eram cristãos. E conforme o barco ia, até o momento que eles não aguentaram mais, e morreram afogados. Homens e mulheres e crianças que são jogados em lavas, jogado gasolina e tocaram fogo neles, e há um alvoroço do povo, porque aqueles cristãos estão sendo mortos. Só o que eles não sabem é que esses cristãos estão na glória de Deus agora, recebendo uma coroa de vida eterna, e eles, se não se arrependerem, estarão no inferno com Satanás. E o que eu estou falando é de suma importância, porque não pense que este mundo é bom, não existe nada de bom no mundo. Nós estamos no mundo e o Senhor Jesus, Ele disse, eu tirei vocês para fora do mundo. Estamos vivendo sim nessa terra, sofrendo algumas consequências de decisões governamentais, de decisões aí políticas, mas nós não estamos sobre a batuta deles, mas nós estamos sobre a palavra do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Estamos para fora do mundo porque nós não temos comunhão com as coisas do mundo, por isso nós somos estranhos, certo?
Amém, irmãos? Escuta. Há uma palavra hebraica, live, que se refere não apenas à mente, mas também ao seu coração, à sua alma e consciência. Abrange a totalidade da pessoa, incluindo as suas emoções, pensamentos, desejos e intenções. A mente é um aspecto fundamental da natureza humana, criada por Deus, à sua imagem e semelhança. A sua mente é preciosa para Deus. Então você precisa cuidar dela, porque o inimigo vai atacar a sua mente constantemente. Vai atacar para que você tenha ansiedade, para que você tenha medo, para que você se sinta sozinho, perdido, para que você viva com dúvida, com incertezas. Não sei, eu tenho que pensar, não sei o que eu faço. Ele quer você desse jeito. Enquanto você estiver em dúvida, ele está agindo na tua vida. Mas quando você toma uma decisão verdadeira, ele foge, porque você decidiu estar com Cristo. O medo vai embora. Você começa então a ser aprimorado, aperfeiçoado em Cristo. Você cresce. Você sabe que não mais você está vivendo, mas é Cristo agora vivendo em você, edificando você para a vida eterna. A sua mente é preciosa. Satanás sabe disso, por isso ele está dominando a mente de milhares e milhares de pessoas nesse tempo. Pessoas estão ficando frias, calculistas, distantes, apavoradas. Salmo 112 diz que nós não devemos temer as más notícias. Bem-aventurado o homem que busca a palavra de Deus, que busca a Deus. E a igreja tem que despertar. Você não está aqui por uma religiosidade, por cultuar as paredes. Você está aqui porque você foi chamado por Deus, o Espírito de Deus está em você. Você foi acrescentado à igreja para ser salvo. Então tem que ter mudança de vida. As pessoas estão aceitando diagnósticos impressionantes que se inventaram a partir de então daquela coisa que nós tivemos durante 2 anos. Porque doenças que não têm nome, inventaram um nome para elas. E simplesmente é algo que está acontecendo, uma degeneração do corpo humano, levando as pessoas à ineficiência orgânica, produzindo nelas doenças psicossomáticas. E aí vai no médico, o médico não encontra nada, faz os exames, está tudo ok, mas está doente. Não permita que Satanás faça isso com você. A palavra de Deus fala que ele nos deu poder para pisar em escorpiões, em serpentes, para vencer todas as armas de Satanás. Você é de Cristo, igreja. O Espírito Santo habita em você. Ele quer usar você para poder salvar vidas neste mundo. Não se engane. Não fique se olhando como se fosse um derrotado, um miserável nessa terra. Você é um homem, uma mulher valorosos diante de Deus. Fica firme, a boa obra que Ele começou, Ele vai concluir em nome de Jesus. Mas você precisa entender que você entrou numa guerra. E nessa guerra não é contra o corpo e o sangue, a carne e o sangue, não é contra o teu irmão, mas é contra todas as artimanhas do maligno. Eu não sou teu inimigo. Falar a verdade hoje tornou pessoas inimigas. E o Senhor, Ele fez muitos inimigos aqui na terra, quando Ele estava aqui presente. Mas Ele não deixou de falar a verdade. Não sei se vocês viram a pregação de um pastor aí, onde ele diz sobre aquele centurião, que veio pedir para que o Senhor curasse o seu servo que estava doente. Alguém viu isso daí? Esta palavra? Meu Deus, que deturpação do Evangelho. Que deturpação. Dá até vergonha de falar aqui. O Evangelho do Senhor está sendo atacado de uma forma brutal, porque Satanás precisa impedir o avanço do Evangelho.
Então há uma aceitação que leva ao pecado. Querem fazer que Jesus aceite as normativas carnais impostas por ideologias. E muitos estão vivendo desta forma. As suas mentes já estão cauterizadas, suas emoções, seus pensamentos e os seus desejos. Amém, igreja? Por isso o diabo quer controlar a mente das pessoas. Ele quer que você viva em contínua rebelião contra Deus. O feitio dele é rebelião. Ele destrói a relação da humanidade com Deus. E rebelião é como se fosse um pecado de feitiçaria. Deus abomina. Abomina. Escuta, ele quer poder, só isso. Ele quer exercer o poder dele sobre as pessoas. Ele quer o controle da mente das pessoas, para que você continue seguindo os seus próprios desejos carnais, os seus próprios interesses, desprezando a palavra de Deus. E não é o que está acontecendo? Escuta, ele quer destruir a imagem de Deus, e ele vai impedir que as pessoas conheçam a Deus, para elas não poderem se tornar semelhantes a Deus, mas sim semelhante a Ele mesmo, através de rebeldias, do egoísmo e do orgulho. Ele vai trabalhar para impedir que milhares de pessoas alcance a salvação. Escuta, ele quer possuir a sua mente para impedir que você conheça a salvação oferecida por Jesus e lhe afastar definitivamente da fé e do amor e da obediência a Deus. Profeticamente falando, está escrito que nos finais do tempo haverá a apostasia, isto é, a quebra da fé. As pessoas deixarão de acreditar, deixarão de ter fé. Irá esfriar o amor das pessoas. As pessoas não terão mais empatia, amor um para com os outros. Estamos vivendo isto? Será que não dá para enxergar que está acontecendo isto? A apostasia e esfriar o amor. Já estamos vivendo isto. Ele está usando a mentira e o engano. Ele está usando tentações e seduções. Ele está usando o medo e a ansiedade e a influência espiritual, levando as pessoas a se tornarem mais sensíveis às suas sugestões para resistirem à palavra de Deus. Observe como o ser humano mudou de alguns anos para cá. Sim ou não? Mudou a maneira de falar, não é isso? Todos, né? Todos e Nescau, achocolatado. Mudou a maneira de se vestir, mudou a maneira de se relacionar, mudou a maneira de ser honesto, mudou a visão sobre família, mudou a visão sobre amor, mudou a visão sobre tolerância, mudou a visão sobre sabedoria, conhecimento, mudou a visão sobre espiritualidade, mudou tudo. Ou será que só eu e minha família e alguns irmãos aqui percebem isso? Todos estão percebendo isso. Escuta, observe a dificuldade, estou quase terminando, de as pessoas ouvirem do Evangelho de Jesus. Observem. Vocês terão experiências desagradáveis. Esta é uma boa notícia. Vocês terão experiências desagradáveis ao falar do amor de Jesus. Mas também receberão uma notícia extremamente agradável.
Bem-aventurado sois vós quando vos perseguirem por causa do meu nome, diz o Senhor Jesus. Escuta, Tiago capítulo 1, verso 15 diz: para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles são corrompidas. Então, quem está com sua mente corrompida não consegue entender e ver o que é puro, não consegue mais olhar a vida como era a vida há alguns anos atrás. O novo normal, a nova maneira de viver é o que está sendo implantada, mas isso não é para a igreja de Cristo. Tiago capítulo 4, verso 7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Romanos 12, 2 diz: não se moldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fuja do molde, dos padrões do mundo. Seja corajoso para dizer não. Amém, igreja? Amém. Para terminar, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, ou dos tempos passados, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Logo, logo, toda essa maldade que nós estamos vendo, toda essa luta contra as forças do maligno terá fim, porque Jesus voltará. Apocalipse 22, 7 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que o Espírito Santo possa fazer com que você guarde tudo o que eu disse nesta noite, para se proteger, para estar sabendo do que está acontecendo para a volta de Jesus. O mundo já está falando em paz, o mundo já está falando em uma nova diretriz financeira. Só vocês olharem o primeiro culto deste ano, o qual eu falei algumas coisas que iriam acontecer. Voltem lá, leiam lá, ouçam lá o melhor, e vocês vão ver que tudo aquilo que foi falado está acontecendo agora. Profecia, o Espírito Santo revelou, não, é palavra. Nada além disso, é palavra. E está acontecendo. Olhem para Jerusalém. Estejam atentos às notícias de lá, das coisas que estão acontecendo lá. Vocês sabem que existe um relógio, os cientistas criaram um relógio do tempo, para os finais do tempo. Quem sabe desse relógio aí? Muito bem. E eles, acho que na semana passada ou na outra, anteciparam mais um minuto, né? Mais um minutinho. Isto é, falta poucos segundos agora para que o mundo chegue ao seu colapso. Mas isso é o homem falando. A palavra diz, e a palavra nos mostra que está acontecendo. Então, amados irmãos, pelo amor de Deus, em Cristo Jesus, cuide do seu coração e da sua mente. Não se enfadem com a palavra. Não é todo culto que nós aqui estamos mais, como posso dizer, mais cheios de unção, ou falando mais eloquentemente. Hoje é uma palavra de ensinamento, de instrução, que é fundamental para a nossa vida. Se você não guardar o teu coração e a tua mente, há alguém que brama como um leão para tentar pegar o seu coração e a sua mente. Amém, igreja? Preste muita atenção. Guarde os seus pensamentos. Cuide da sua saúde. Tem muita gente doente emocionalmente. Muita gente que não está conseguindo dormir.
Muita gente que passa o dia inteiro aflito. Preste atenção nos seus sintomas, no que está acontecendo com o seu corpo, e apresenta ele diante de Deus. Cuide da sua família, oriente sua família. Namorados, cuide um do outro, sejam santos. Esposo, esposa, cuide um do outro. Pais, cuide dos seus filhos. Filhos, honre seus pais. Sejam obedientes. Igreja, vele por aqueles que vos instrui, que ensine. Cuide também de nós, pastores. Também nós precisamos dos cuidados de vocês. Nos ajude. E vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor até o dia da nossa redenção em Cristo Jesus. Amém, amados? Se coloquem em pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Vamos pedir a Deus discernimento do Espírito. Aquilo que você ainda não entende, aquilo que você ainda não compreende. A palavra fala, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dá sem medida, deliberadamente. A igreja de Cristo precisa ser sábia, precisa estar atenta para não cair no engano deste mundo. A nossa salvação não está em um governo terreno. A nossa salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, igreja? Amém. Se possível, feche os teus olhos. Vamos orar. Eu não sei o que se passa com você, não sei como está o seu coração nesta noite, como está a sua mente neste momento. Mas o salmista diz, refrigera minha alma. Talvez você precise orar estas palavras, Senhor, refrigera minha alma. Refrigera o meu coração e a minha mente. Me ajude a ter domínio sobre os meus pensamentos, meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Me ajude a entender o que eu estou vivendo, Senhor. Apresente a sua vida diante de Deus agora. Ele vai te ajudar a vencer as batalhas interiores, as suas lutas. Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Ele vai te dar força nos momentos difíceis. Ele vai te dar discernimento das coisas que estão acontecendo. Ele vai responder os seus porquês. Porque Ele sonda o teu coração. Ele sim pode sondar o nosso coração. Ele sim pode sondar a nossa mente. Porque Ele diz, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Que são pensamentos de paz. São pensamentos bons, são pensamentos que vai nos levar a termos vitória sobre todas as coisas, para nos dar um fim que nós desejamos. O que você deseja nesta noite? Paz interior. Cristo é a nossa paz. Cura. Cristo é a nossa cura. Eu estou passando por necessidade. Ele suprirá toda a nossa necessidade em glória a Cristo Jesus. Tudo que na nossa vida está sendo suprido pelo Senhor Jesus. Todas as áreas da nossa vida foi alcançada lá na cruz. Eu não sei o tempo que vai levar para você ser curado, para você ser abençoado, para ter uma transformação no seu interior, mas eu quero te dizer o seguinte, continue na presença de Deus, porque é na presença que as coisas acontecem, é na presença que a unção dEle vem sobre nós, é na presença que o Espírito Santo toca em nós, é na presença dEle que Ele sonda o nosso coração, que Ele sabe como a nossa mente está conturbada, é na presença dEle que Ele envia alívio, socorro imediato, nos momentos de angústia. Portanto, nada pode deter o poder e o agir do Senhor em seu favor agora. Apenas creia que Ele está contigo, que Ele jamais te deixou, que Ele jamais vai te abandonar. E que o propósito dEle, os planos dEle para você, não parou, não terminou, está ativo. Volte para a casa do Senhor, volte para os propósitos de Deus, volte para o princípio do primeiro amor. E tudo se fará novo, e tudo se fará novo novamente na sua vida, em nome de Jesus. Esqueça o teu passado, esqueça as tuas feridas, esqueça as suas mágoas. Diga, Senhor, tira as mágoas do meu coração, tira a dificuldade do meu coração, faz-me de novo, e assim será feito. Se você está chorando por alguém,
Deus enxugará a tua lágrima, você verá esta pessoa adorando e buscando a Deus. Sinto isso em meu coração, por isso estou falando. A tua lágrima não é em vão, o teu clamor não é em vão. Coloque na tua mente, você tem uma mente criativa. A oração, ela contempla as coisas espirituais, ela cria no mundo espiritual a solução para os problemas que estamos passando neste momento. Portanto, veja o problema solucionado. Portanto, veja aquela pessoa ao seu lado agora, aí adorando a Deus, buscando ao Senhor, tendo uma vida feliz, salva em Cristo. Oh Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por nos alertar quanto às armadilhas do inimigo.